Perfeito, seja bem-vindo para conhecer o Smart. Smart com E no final, isso aí é a nossa pitada, Smart T, né? O Smart é uma técnica muito importante para você definir um objetivo, definir uma meta. E o que nós vamos construir agora aqui é realmente essa parte teórica para que você entenda como é que você vai construir as suas metas. Eu espero que você construa metas não só para a área profissional ou não só para a área financeira, mas para várias áreas da vida. Que você procure corrigir a sua roda da vida, talvez definindo algumas metas que corrijam o desequilíbrio que você mostrou no começo da sua roda da vida. Isso é muito importante. Então lembre-se, as metas estão ligadas a você atingir a vida que você quer, mas você não vai atingir tudo de uma vez só. É importante que você tenha essa visão de onde você quer chegar daqui os seus 20 anos, né? Se você pare para poder pensar nisso, o que você quer para várias áreas daqui a 20 anos? E que você se pergunte assim, o que eu tenho que fazer nos próximos 12 meses, que isso vai ser um degrau da escada que me leva para o sucesso que eu quero, para a vida que eu quero daqui a 20 anos. Porque o que vai acontecer é que você vai ter um degrau, outro degrau, que se você for cumprindo todos eles, você chega onde você quer, numa visão de 20 anos. O grande fato é que a maioria das pessoas, a enorme maioria das pessoas, não sabe o que querem para os próximos 12 meses e sabe lá o que quer para daqui a 20 anos. Muitas pessoas têm pensamento pequeno, pensam algo do tipo assim, nossa, eu nem sei se eu vou estar vivo daqui a 20 anos, né? Poxa, por que pensar isso? Certamente você vai estar passando por esse curso, cuidando mais da sua saúde, cuidando mais das prioridades, você certamente vai estar lá. E é importante que você pense, que tipo de vida você quer ter quando você chegar daqui a 20 anos. E esse processo de construção começa agora, entendendo que são um degrau depois do outro, o pensamento estruturado que eu quero para esse ano e para o próximo, para que você possa atingir isso. Muitas pessoas, quando vão definir as metas, elas ficam com medo porque assim, nossa, e se eu definir e não atingir? E se eu me comprometer e de novo eu... Mas espera aí, analisa, você teve antes a estrutura toda que você está tendo aqui, você teve esse grupo de apoio no Facebook que você tem aqui, você me teve como mentor como você tem aqui, você não teve nada disso possivelmente. E agora você está tendo. Então, possivelmente agora vai dar certo. Então, dá um voto de confiança para você, sabe? Se permita nesse processo. Se permita sonhar de novo, se permita querer de novo, isso é muito importante. Porque muitas pessoas estão acreditando que, não, tá tudo bem, eu tenho aqui essa minha vida aqui, essa vida desse jeito, e tá tudo ok. Não, não tá tudo ok. Busca mais. Lembre-se que você precisa ser o totem. Lembra disso. Então vamos entender qual é a estrutura que você vai utilizar para poder criar suas metas, tanto na área de carreira, finanças, inteligência emocional, seja a área que você queira mexer, vai querer mexer em relação à construção de uma vida boa, de uma vida incrível, de uma vida extraordinária, de uma vida épica. Então vem comigo. O método SMART é muito conhecido para a criação de um objetivo que você tenha, de uma meta que você tenha, e é um acróstico que vem do inglês, eu vou traduzir aqui na medida que for possível aqui, para que a gente possa construir isso aqui. E o E é uma pitada bem importante, que eu percebi que os alunos que eu tive lá no começo do Cronos erravam muito por conta disso. E nós vamos falar sobre isso daqui. O S é de specifically, ou seja, específico. A meta precisa ser específica, tá? Então vou colocar um Ezinho na frente aqui. Especificar. A meta precisa ser específica. Ou seja, não adianta você criar metas que não sejam... a meta não esteja clara para você. Muitas pessoas dizem, por exemplo, um jeito errado de criar uma meta que não é específica, né? Por exemplo, a pessoa diz que quer se tornar um pai melhor, que ela quer crescer na carreira, que ela quer perder peso. Isso não está tão específico assim. Você precisa especificar mais o que é. Quanto mais específica a meta tiver, melhor. Não adianta ser comprar um carro, sabe? Que carro é? Porque eu posso estar falando de um carro usado que custa 15 mil reais, ou posso estar falando de um carro de 150 reais. 150 mil reais, uma Mercedes, sei lá, uma BMW. Então, existe um spread, uma diferença muito grande quando você não especifica. E lembra, foco é força. Lembra da metáfora do foco aqui? Quando você se concentra e está bem específico, você vê os detalhes. E quanto mais detalhe você conseguir perceber, quanto mais detalhe você conseguir enxergar, mais clareza você tem do que você tem que entregar na ponta. Tudo bem? Então busca especificidade. O que de fato você quer? A sua mente, pode ser que pelo seu estilo comportamental, a sua mente vai querer te trair. Não queira algo tão grande, não queira algo tão específico, porque lá atrás você não conseguiu. Esquece isso. Isso era antes do Cronos. Eu quero que você seja absolutamente específico em tudo que você for definir para cada uma das metas que você vai criar. O M
é de mensurável, tá? Então vamos aqui, né? Mensurável. 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 Não adianta você definir uma meta que você não consiga medir se você chegou lá ou não. Se você coloca lá, por exemplo, eu quero perder peso, e você não foi tão específico, você não conseguiu dar um número para que eu saiba se você conseguiu bater aquele número ou não. A meta fica bem desafiadora, a meta se torna um jogo, se torna uma coisa realmente desafiadora, um desafio realmente, quando você tem um número para correr atrás. Quando você percebe que se você atingir aquele número, você venceu, senão você está batendo na trave ainda. Então, quando eu digo mensurável, eu sugiro que toda meta sua, se possível, pode ser que não tenha como, mas se possível, ela tenha um número para você atingir. Por exemplo, se a sua meta é comprar uma Mercedes, se a sua meta é comprar um Gol, se a sua meta é comprar um X carro, define exatamente que carro é, que cor é, que modelo é, que ano é. Isso é ser específico. Mensurável, você quer quantos carros? Um só, então tá tudo certo. Um carro daquele tipo, pronto, você está cumprindo os critérios de especificidade e mensuração. Eu quero então perder peso com circunferência abdominal e eu quero perder 1 quilo e eu quero perder 6 centímetros de circunferência abdominal. Então tá mensurável também. Uau, ficou bem mais clara a meta. Eu quero perder peso e circunferência abdominal e eu quero perder X quilos e tantos centímetros de barriga. Incrível, tá bem claro isso. Específico, quero abrir uma empresa no ramo de refeições rápidas, de salada, em sistema de fast food de salada, e vai ser desse jeito, e aí a parte mensurável, né? Quantas unidades vão ser, ou qual a metragem que você quer abrir daquele espaço, vão atender quantas pessoas por mês. Então, a criação da meta funciona assim, específica e mensurável. O próximo passo, a meta tem que ser atingível. Então, a meta precisa ser atingível. Por que a meta precisa ser atingível? Eu percebo muitas pessoas que elas criam metas e essas metas são tão grandiosas que elas percebem depois que não vão conseguir atingir. E mesmo assim mantém a meta lá. Só que uma meta que você tem essa meta no seu radar e você sabe que você não vai atingir essa meta, isso vai virando uma história na sua mente. Algo do tipo, eu vou definindo coisas pra mim que não vou conseguir atingir mesmo, mas está na minha área ali. De desejo. E a gente tem que entender a diferença que existe entre algo que você deseja e algo que é uma meta para você. Porque algo importante da meta é que ela tem uma estrutura. O desejo, você tem um monte de desejo. Eu desejo um monte de coisa, mas as minhas metas são poucas. Eu tenho 5 metas para esse ano. As minhas metas estão no wallpaper do meu celular. Eu vou te explicar isso aí no módulo de ferramentas, como é que você bota as metas que você definiu no wallpaper do seu celular ou coloca em locais visíveis, tá bom? Mas quando eu digo que a meta tem que ser atingível, a meta tem que ser atingível numa janela de tempo que você defina. Por exemplo, quem de vocês aqui conseguiriam comprar uma Ferrari? Eu não falei em quanto tempo. Não. E se for em 30 anos? E se for em 40 anos? Não estou dizendo que vocês queiram. Você entende? Então, quando eu digo atingível uma Ferrari em 1 ano, você fala, uau, eu não dou conta. Agora, se eu digo atingível num tempo de 20 anos, poxa, talvez seja possível. Então, a gente precisa entender essa dinâmica. Cuidado para não colocar metas que sejam tão desafiadoras, igual o Mark Murphy diz no livro Hard Goals, metas que desafiam, que isso te desestimule. Tem que te dar frio na espinha, mas você fala, cara, eu dou conta de entregar isso daqui. Se eu me esforçar, vai ser difícil, mas eu dou conta. Atingível nesse sentido. Tudo bem? O R é de relevante, tá? Então, vamos lá. Relevante. Gente, vai dando medo agora, porque se eu erro aqui agora, ferra todo o negócio que tá pra cima. Aí você já escreve com mais cuidado, assim, né? Ok, então relevante. A meta tem que ser importante para você. Muitas pessoas criam metas por conta de outras pessoas. Eu tenho essa meta de passar no curso de medicina porque o meu pai acha importante. Eu tenho essa meta de perder 15 quilos porque o meu marido quer que eu perca 15 quilos. Isso já aconteceu. Já recebi pessoas que fizeram mentoria individual comigo. E se um dia você puder e quiser, eu posso ser seu mentor individual, fazer atendimentos por Skype com você, enfim. E essa mulher, ela veio fazer um atendimento comigo e quando começou o atendimento, ela falou, olha, eu tô vindo aqui porque eu quero perder peso. Eu falei, tá, mas você quer mesmo perder peso? Como é que tá isso? Aí ela falou, não, meu marido quer que eu perca peso.
E todo o processo dela daria errado se eu não tivesse corrigido aquele nível de importância e de onde vinha a relevância daquela meta. Na cabeça dela, e ela chegou com esse paradigma de que a meta era importante para o marido. E eu falei, quanto tempo você está tentando perder peso? E ela falou, eu estou tentando perder peso tem 20 anos. Não era importante para ela. Era importante para o marido. Eu quero que você entenda a importância de você definir metas que sejam importantes para você, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Dane-se o que os outros vão pensar. É a sua vida, é a sua reconstrução. Você está fazendo o design da sua vida agora, sem se preocupar tanto com o que os outros vão pensar. Você não está fazendo mal para ninguém. Você está reconstruindo a sua vida, está fazendo a vida do jeito que você quer agora. Entende? Você vai dividir essas metas aqui com a pessoa que mora com você, com o seu marido, com a sua esposa. Se você mora sozinho, aí que dane-se mesmo, entendeu? É o seu jeito, é a sua manobra, é a sua vida. E ponto. É o que é importante para você. Reflita bastante por isso, sabe? Por que será que eu quero tal coisa? O que será que está por trás disso? Será que não é só o meu ego querendo isso? Será que eu estou querendo provar alguma coisa para os meus pais, mesmo que eu não tenha contato com os meus pais há um bom tempo? O que está por trás de cada meta? Analisa isso, reflete sobre isso antes de definir essa meta. Penúltimo ponto, a meta precisa ter uma medida de tempo. Time, precisa ter uma medida de tempo aqui. E quando eu digo tempo, eu estou falando aqui do prazo final e estou falando do tempo semanal. Wendel, como assim prazo final e tempo semanal? Eu quero que você analise o seguinte. Quando que você vai atingir essa meta? Qual é a data, dia e mês? Eu vou atingir essa meta até o dia 30 de março. Pronto, eu tenho essa definição importante de tempo. E você também pode definir, eu sugiro que você faça isso, quanto de tempo você vai investir por semana para chegar nessa meta. Quanto de tempo de pesquisa, de investigação, de estudo, de cuidado com os números, de cuidado com a estratégia. Quanto que você vai definir de tempo? É crucial isso. Porque as pessoas muitas vezes definem assim, eu quero chegar em tal ponto, eu quero perder 10 quilos. Aí não define se isso é atingível naquela janela de tempo, se é importante para ela mesma ou para outras pessoas, se ela consegue atingir naquela... quanto tempo por semana ela vai gastar com aquilo. E ela começa a ficar perturbada porque ela quer atingir essa meta, mas ela não está conseguindo definir 1 hora por dia para cuidar da saúde. Ou talvez 1 hora por dia para academia e mais 1 hora para poder fazer refeições saudáveis. Ela não está conseguindo. E ela se frustra. Porque quando você entra na busca por uma meta, você tem que entender que você vai ter que definir tempo. Porque você vai ter que definir atenção, foco para chegar naquela meta. Senão você não vai chegar. E essa é a ilusão que ferra a cabeça das pessoas. E é isso que eu fico revoltado. Porque as pessoas começam a não querer mais atingir metas. Por quê? Mas vai que eu não consigo. E as pessoas começam a entrar numa espiral negativa de baixo pensamento de abundância. Começa a pensar em escassez. Não precisa atingir, é difícil, é complicado. Eu não quero que isso aconteça contigo. Você está aqui para mudar isso. Então a sua meta tem que ter a parte de tempo, tá? E agora o último elemento, que não está na metodologia original do SMART, mas eu coloquei esse E porque ele é muito importante. E é o E de ecológico. A meta precisa ser ecológica. Tá? A meta precisa ser ecológica. E o que isso significa ser ecológica? Respira fundo agora aí. Muitas vezes eu percebo pessoas que definem metas, que essas metas vão ser tão agressivas que elas vão acabar sendo devastadoras para outras áreas da vida. Ela vai atingir essa meta, mas isso vai custar muito caro do ponto de vista de equilíbrio com as outras áreas. Presta atenção no seguinte. Por exemplo, a empresa Vale, né? Vale do Rio Doce, a Vale, ela trabalha com o quê? Com extração de minério de ferro, enfim. E como é que ela extrai esse minério de uma montanha, por exemplo? Ela vai lá e faz carinho na montanha, o minério vai brotando dentre as árvores assim e sai bonitinho? Não. Ela vai lá e mete dinamite, ela explode tudo, ela destrói toda a parada, ela tira o minério e depois ela faz um trabalho de reflorestamento, de manejo, para poder curar aquela ferida que foi feita para poder atingir aquele resultado que ela queria. Então vamos entender. Você pode passar pela mesma situação. Pode ser que tenha uma meta que você vai atingir na sua empresa, de trabalho, que você vai sacrificar muito tempo com a sua família. Só que se você percebe que essa meta está tão agressiva ao ponto de talvez seu relacionamento não tá bom e você entrar nessa meta e acabar com o seu casamento, essa meta não é ecológica. Sugiro que você não faça. Sugiro que você reveja essa sua meta. Porém, tem uma questão.
Se você percebe que a sua meta, para que você possa atingir, ela vai desequilibrar a balança da ecologia, né? Você vai perceber que os ecossistemas, as áreas da sua vida vão ficar um pouco desajustadas, você pode fazer movimentos de correção. Movimentos de correção. Deixa eu te dar um exemplo nisso. O seu corpo, o seu cérebro, é tudo muito integrado e é muito incrível, sabe? Eu vejo como uma ferramenta de Deus, realmente. É fantástico o que Deus conseguiu criar nessa máquina chamada homem. É fantástico o funcionamento que nós temos. E o que acontece, que eu percebo nesses 12 anos atendendo mais de 110 mil pessoas, treinando essas pessoas todas, é que muitas vezes, quando você tem uma estrutura que não é ecológica, o seu corpo te protege da dor futura que pode ser que aconteça se você não respeitar a ecologia. Um exemplo disso. Eu tinha um cliente que ele tinha 3 lojas de colchões em bairros da cidade, e cada loja tinha mais ou menos 12, 13 vendedores, ele tinha uma equipe ali com logística e tal, de mais ou menos 60 pessoas. E essas pessoas todas estavam trabalhando nas suas lojas, né, vendas, aquela coisa toda, e ele queria expandir. Ele queria abrir mais lojas em outras cidades do interior. Isso implicava ele desequilibrar a vida dele para poder passar mais tempo viajando, abrindo loja, aquela coisa toda. Só que o relacionamento com os filhos e com a esposa estava muito abalado, os alicerces não estavam sólidos. O que aconteceu? Ele passou anos tentando abrir lojas e não conseguia. Porque quando ele ia fazer o processo de abrir a loja, ele sabotava o processo. Porque não estava ecologicamente equilibrado. Quando ele participou do Cronos, ele corrigiu isso de que forma? Ele entendeu o que estava acontecendo e ele fez medidas de correção. Assim como a Vale do Rio Doce, que faz aquelas mudanças lá do tipo, eu vou extrair aqui, mas depois eu faço um manejo, depois eu planto árvores, depois eu faço um trabalho de reflorestamento, enfim. Ele fez o seguinte, ele definiu, entendendo isso, algumas rotinas que ele ia estabelecer com a família dele, com os filhos dele, com a esposa, para poder reequilibrar a ecologia. Olha que lindo isso. Então, por exemplo, ele passava de segunda a quinta-feira naquelas lojas novas para fazer a abertura da loja. E quando ele voltava para casa, ele fez um pacto com ele mesmo. Sexta, sábado e domingo, sabe, celular desligado, sem nenhum contato com o trabalho. E ali ele alimentou, ele fez o reflorestamento com a família dele. E aí ele estava pronto para domingo à noite preparar as malas, segunda-feira ir de novo para aquelas lojas, trabalhar até quinta-feira, sexta-feira em casa, e aí ele reflorestava. Então, você pode entender isso também. Muitas vezes o que está acontecendo essa falta de equilíbrio é simplesmente porque você não está pensando em momentos específicos para reflorestar, para poder cobrir essa falta de ecologia que está acontecendo. Faz sentido? Espero que faça. Então esse é o método SMART. As metas todas que você vai criar no próximo vídeo, eu quero que você siga essa estrutura. Então, na sua apostila tem uma estrutura que eu gostaria que você colocasse as suas metas lá dentro. As metas para este ano, em algumas áreas da sua vida, saúde, relacionamento, carreira, finanças, enfim. E para o próximo ano. Então eu quero que você pense na janela de tempo de 12 meses, depois mais 12 meses. O que você quer para os próximos 12 meses e para os outros 12 meses. Uma janela de 24 meses de planejamento. Muito legal. Eu vou passar com você no próximo vídeo, detalhe a detalhe, de como preencher esse quadrante e explicar uma coisa muito importante para você, que são os guardiões. Até o próximo vídeo. Na sua apostila existem os campos para você escrever cada uma das suas metas. E cada meta você vai dividir em 6 campos, tá? Que não tem a ver com o que a gente escreveu no Flipchart agora há pouco aqui, que são o SMART. O SMART é o guarda-chuva, é a ideia central. A meta tem que cumprir esses preceitos aqui. Então a meta precisa ser específica, mensurável, atingível, tem que ser relevante, você tem que ter um tempo claro para poder atingir e tem que ser ecológica. Se não for, elementos de correção para reflorestamento ali. Então o que vai acontecer é que você vai colocar cada meta sua agora. Eu preciso que você construa isso agora, tá? Você tem que escrever isso agora. Construir isso agora. Fazer do jeito que eu vou te pedir para fazer, porque senão nada vai acontecer. Nós vamos transformar metas em projetos e você não vai ter nenhuma meta para transformar em projeto. Como é que você colocar isso na agenda? Tá bom? Então constrói isso, que é muito importante. Vamos pegar aqui um exemplo em relação a uma parte ligada à saúde, novamente, porque é uma meta que todo mundo, de uma forma ou de outra, quer mexer nisso daí. O primeiro campo aqui é o de imagem. O que eu sugiro que você faça aí? Desenhe alguma coisa, desenhe uma imagem, faça um desenho que tenha a ver com a meta que você quer. Faça um desenho.
Se você, de repente, mas desenhar é muito difícil para mim, se esforça, desenha. Nem que seja aquele desenho de criança, não tem problema. Aí, de repente, o desenho de uma maçã, o desenho de uma balança, de repente, o desenho de uma pessoa mais magra, ou de uma pessoa mais forte, eu não sei. Ou você, em último caso, pode fazer uma colagem. Você pode colar uma imagem que reflita o que você quer em relação à sua saúde. Isso é importante. O cérebro funciona muito mais por estímulos de imagem do que por estímulos escritos. Um exemplo. Feche seus olhos agora aí. Feche os olhos. Se eu pedir para você agora... Isso, fecha os olhos. Isso. Imagina uma maçã. Imagina uma maçã. Isso, uma maçã. Você está imaginando a palavra maçã ou uma maçã vermelha? Talvez igual aquela folhinha verde e tal. Percebe? Nós pensamos em imagens e não em letras ou escritas ou algo assim. Então, ter uma imagem ligada à meta é muito importante. Esse é o primeiro ponto em cada meta. Você tem que definir que imagem é essa. Um desenho ou uma foto ou um recorte de uma revista que você colou ali. Isso é muito importante. Segundo elemento do 6, você tem que ter uma data. Lembra do tempo aqui? Uma data que você vai atingir. Quando é que você vai atingir aquela imagem? Quando é que você vai chegar naquele ponto ali? Qual é a data final? Isso é muito importante. Muitas pessoas perguntam, mas tem que definir a meta de começo e de final? Ou, eu gosto muito de trabalhar com a meta final. Quando é que você vai... mas eu quero fazer atividade física pro resto da minha vida. Mas qual é o objetivo? Aí você me diz assim, é ficar mais saudável. Eu acho o máximo quando as pessoas falam isso. Eu falo, mas tudo bem. Então você está hoje 15 quilos acima do peso, você vai fazer atividade física para ficar mais saudável. E se você fizer atividade física e não emagrecer, tá tudo bem para você? Não tá. Então você tem que encarar o negócio. Por que você quer fazer atividade física? Por que você quer ganhar mais dinheiro? Encara. Enquanto você não encarar de fato o que você quer, enquanto você não for sincero com você vai ter instabilidades internas, você vai ser incongruente com você. Então encara isso. Talvez você queira porque você vai se sentir mais feminina, mais masculino, talvez você vai se sentir mais atraente, por isso que você quer perder peso. Não tem nada de errado com isso. São as pessoas que ficam falando pra você que isso é errado. Não é, você tem que seguir os seus valores. Isso é que é importante. Se talvez você queira ter um carro de 150 mil reais, 200 mil reais, porque isso vai te fazer sentir mais poderoso, não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema. Só que se você ficar ouvindo demais outras pessoas, aí sim existe um problema. Então, segue o que você quer de fato. Esse é um elemento muito importante. Então, em relação a datas, se você quiser colocar o tempo que começa, tudo bem. Mas tem que colocar a data do atingimento ali. A data que você vai atingir aquilo ali, que você vai conquistar aquilo ali. O deadline, a reta final, prazo final. Quando que você atinge aquilo? A data é muito importante. Em relação à data ainda, tome cuidado se talvez você não esteja sendo aquela pessoa tão otimista que você está estipulando uma data que você não consegue atingir e, historicamente, você é do tipo que promete que vai atingir uma coisa em 2 meses, sendo que o real seriam 6, e você acaba fazendo a meta em 4 meses e fica frustrado porque você demorou o dobro. Você prometeu que ia ser em 2, o real seriam 6 e você fez em 4 meses. Fazer em 4 já foi ótimo, mas qual foi o problema? Você menosprezou, você subestimou demais a sua capacidade e aí definiu 2 e acabou fazendo em 4 meses. Como é que você se sente? Frustrado. Como é que as pessoas te veem? Uma pessoa que entrega as coisas atrasadas. Melhor dar um prazo mais, talvez, realista, mais desafiador e conseguir cumprir esse prazo. Então é muito importante esse elemento, fazer com cautela e medindo essa cautela com o desafio ali. Terceiro campo, você tem que detalhar o que é a meta. O que é... Lembra que a gente falou da questão de específico e mensurável? Esse é o momento, você tem que detalhar. É um carro assim assado, é uma empresa desse jeito. Quanto mais detalhado você conseguir fazer agora, melhor. Quanto mais detalhado, melhor. Talvez você tenha definido ali uma foto de você com a sua família, você com a sua filha, você com o seu filho, alguma coisa assim. E a data é a partir de hoje até tal data. E o que é detalhado? Passar 1 hora brincando com meu filho ou com minha filha todos os dias, de segunda a sexta-feira, sabe? Sem celular, sem... Quanto mais detalhes, quanto mais específico for, melhor. O alimento da mente é clareza. Clareza é o principal alimento da mente. Se você for claro, a sua mente vai te obedecer. Se você for vago, a sua mente vai ter dificuldade de executar o que você quer. Então esse momento, tanto que é um dos maiores campos que tem aí, é para você descer a caneta mesmo. Escreva, sabe, em detalhes. Quanto mais detalhes você colocar, melhor para a meta. Quarto campo agora, sentimento. Se você atingir essa meta, como é que você vai se sentir? Eu quero que você entenda. Tudo que você faz na sua vida é para ter sentimentos, emoções. É isso que faz você fazer o que você faz. Para pensar.
Em relação ao seu relacionamento, em relação a novas aventuras, em relação ao trabalho, em relação a tudo isso. Sabe, você quer ter sentimentos, emoções, então tudo que você faz é pautado nisso. Você precisa analisar, se você atingir essa meta, cada uma delas, que sentimentos vão gerar em você? Você vai se sentir como? O que vai manifestar dentro de você? Mapeie esses sentimentos. Para cada meta, anota 2 ou 3 emoções que vão se manifestar mais fortemente dentro de você. Agora que são elas, chegou a hora do guardião, Wendel, pelo amor de Deus, o que é isso? Meu amigo, presta atenção. Se você preencher esses 2 próximos campos que existem agora aqui, você vai atingir a meta. Você vai atingir a meta. E aí, me dá uma meta de vocês aí. Qual que é um desejo aí? Comprar o Fusca Azul no final do ano. Comprar o quê? A minha meta desse ano é comprar o Fusca Azul até o final do ano. Comprar o Fusca Azul até o final do ano. É a meta. Ok. Se você define a meta, é um Fusca Azul. Tem ano esse Fusca? 67. Ano 67, um Fusca Azul. Pensa nisso, né? Fusca Azul. Então, específico, Fusca Azul, ano 67, mensurável, um Fusca. Dá para atingir a compra desse Fusca até o final do ano? Se você se empenhar, se você dá para atingir. É importante para você por quê? Por quê? Por que ter um Fusca Azul é importante para você? Hoje você tem que carro? Nenhum. Ótimo, então não tem carro, vai ter um carro. Já é muito bom isso daí. Isso é incrível. E qual é o significado que o Fusca Azul tem pra você? Por que você acha ele incrível? Simplicidade. Simplicidade, encanto. Uau, incrível. Ótimo, perfeito, tá lindo já. Então prova que é relevante. Não é porque o seu pai queria ter um Fusca Azul ou porque... Maravilha, ótimo. E o tempo dá pra atingir nessa janela de tempo, ok? É ecológico, se você for atingir essa meta, você vai ter que desestruturar, acabar com a sua vida, você nunca mais vai fazer nada, vai ter que... O dinheiro do cafezinho, você vai ter que poupar e acabou sua vida social. Não, não vai ser isso. Então pronto, temos uma meta importante aqui. Qual é o grande lance agora? Você precisa definir quem é o guardião. O guardião é uma pessoa que vai te cobrar. Guardião é uma pessoa que vai te cobrar em relação à sua meta. Mas, Wendel, por que eu tenho que ter uma pessoa que vai me cobrar? Eu já me cobro muito. Tem gente que fala assim, meu amigo, presta atenção. Existe uma experiência que foi feita, um experimento que foi feito numa fábrica na Inglaterra, uma fábrica de lâmpadas, de filamentos elétricos, e essa fábrica, esse estudo é conhecido como experimento de Hawthorne, estudo de Hawthorne, onde eles mostravam o seguinte, na linha de produção da indústria, quando eles aumentavam a luminosidade, deixavam a linha de produção mais iluminada, ou seja, estão me percebendo, estão vendo como é que eu trabalho, os trabalhadores trabalhavam mais, produziam mais. Quando eles diminuíam a luz, ou seja, tipo, não estão prestando atenção em mim, as pessoas produziam menos. Presta atenção nisso. Quando eles aumentavam a luz e ainda colocavam supervisores de linha, a pessoa produzia mais ainda. O que fica claro com esse experimento? Quando você é observado, você é acompanhado, você produz muito mais. Isso é fato. Quando você se compromete publicamente, quando você diz pra alguém que você vai, e a pessoa fala, você vai, então eu vou te acompanhar aqui. Quando você tem isso, você, putz, eu não posso mais. Porque quantas vezes, não posso mais errar, quantas vezes você já falou assim, eu vou atingir tal coisa, você não contou pra ninguém. Aí você percebe, tá difícil de atingir isso aqui. Quer saber? Ano que vem eu atinjo. Quer saber? Aí começa o ano, né? Eu vou fazer tal coisa. Não, mas já passou 2 meses, vou esperar passar o carnaval. Aí passa o carnaval, vou esperar passar as férias no meio do ano. Eu vou esperar porque... Aí quando você vê, passou mais um ano. Agora, quando você tem um carrasco, né? Eu digo, um guardião. Quando você tem um cara que tá no seu pé e esse carrasco é uma pessoa próxima, o guardião é uma pessoa próxima, você percebe que você não vai mais dar desculpas. Deixa eu te dar um exemplo pra gente voltar na questão do Fusca Azul. Teve uma vez... Lembra que eu falei do final do meu casamento? Foi um momento muito difícil pra mim e tal. Um momento que eu estava muito instável economicamente. E naquele ano, foi um ano que eu tinha me comprometido a fazer 2 cursos nos Estados Unidos. E eu viajei pra lá e cada curso daquele eu gastava, em média, na época, 25, 26 mil reais cada treinamento que eu ia fazer. Com passagem, hospedagem e o investimento do treinamento, né? Pra passar uma semana nos Estados Unidos. E eu fui num treinamento... Aconteceu uma série de coisas ruins. E o outro treinamento que eu tinha me comprometido, que era uma meta minha, e eu tinha um guardião, tá? Era ir em 2 treinamentos desse treinador nos Estados Unidos. Quando eu cheguei pra esse meu guardião, eu falei, cara, tá acontecendo uma coisa muito ruim e tal, minha vida tá assim assado, então eu não vou pra esse segundo treinamento. E ele era o guardião. Ele falou assim, o quê? Você vai sim. Você fez um pacto comigo. Você pediu lá atrás, 8 meses atrás, pra que se você fosse desistir, eu ia bater duro em você e tal.
E eu falei, não, você tem que entender que a minha vida está ruim, a minha vida... Ele falou assim, eu não quero saber. Você tem que atingir a meta, eu não quero saber. Você combinou comigo, ele ficou muito puto comigo. Nossa, eu achando que ele era um canalha, um cretino, que ele não estava me entendendo. Mas, na verdade, eu sabia que se eu quisesse, de fato, eu daria conta de atingir aquilo. Mas eu estava contando uma história pra mim. Eu estava contando uma historinha pra mim. E quantas vezes você já não contou uma historinha pra você que impediu você de chegar na meta? Quando você tem um guardião, ele lembra você que você tem que chegar naquela meta. Ele te cobra, ele não vai alisar você. Ele não tá interessado em ser seu amiguinho. Ele é o cara que fala assim, cara, eu preciso que você entregue isso. Porque isso é importante pra você. Eu preciso que você entregue isso. E teu guardião é importante por isso. Você pode escolher 2 tipos de guardião. O Smurf ou Capitão Nascimento, assim, sabe? O Smurf é aquele que fala assim, não, vamos pra balada. Não precisa poupar dinheiro pro Fusca azul. Não precisa. Esse é o maldito do Smurf, entendeu? Aquele amigo que ele não vai ajudar você, ele vai sabotar você. Você tá ali de dieta, a pessoa fala assim, não, vamos lá na padaria. Só hoje, você pode. Esse tipo de gente. Você não tem que arrumar um guardião aqui. Você tem que arrumar aquele guardião que é o Capitão Nascimento, assim, sabe? O cara que chega pra você e fala assim, ele sabe que você tá de dieta, que você tem uma meta, ou ele sabe que você tá poupando pra poder comprar alguma coisa, abrir o próprio negócio, não sei. E aí ele chega pra você e fala assim, e aí, Caio, vamos lá na padaria ali? Ele sabe que você tá de dieta. Aí você fala assim, poxa, mas que eu tô de dieta, né? Você sabe. Aí ele fala assim, mas talvez seja bom você ir na padaria. Aí você fala assim, talvez seja bom, né? E ele fala assim, não! Não vai! Você tá de dieta, porra! Sabe, é essa pessoa. Você tem que achar um guardião que seja chato. Pensa alguém na sua família, alguém... E aí, pra cada meta, você vai ter um guardião. Então, o guardião é aquela pessoa que você vai sentar com o guardião e falar, você é o guardião dessa minha meta, eu vou atingir essa meta, isso aqui. Você mostra pra pessoa que você construiu o seu desenho da meta e você fala, eu quero que você seja o meu guardião. Seu papel é me cobrar toda semana, todo mês. Seu guardião tem que ficar ali buzinando no seu ouvido. Tudo bem? Esse é o papel do guardião. E aí, quem vai ser o guardião do Fusca azul? Quem é a pessoa? Sua mãe? Mas ela como é que é? Ela é mais Smurf? Nascimento total. Capitão Nascimento, a faca na caveira, a mãe dela, sabe? Então assim, então define a mãe. Nesse ponto agora, você tem que arrumar um guardião para cada meta. Wendel, eu posso pegar o mesmo guardião para todas as metas? Não, porque possivelmente você vai sobrecarregar o guardião, ele vai ficar cuidando de toda a sua vida, isso não é legal. Então cada meta, um guardião diferente. Então sua mãe, #tamo junto, ela vai bater duro em você lá. Então você tem um guardião. Um outro elemento importante agora. Tudo que você faz na sua vida é baseado em dor e prazer. Tudo que você faz é para se aproximar do prazer e para se distanciar da dor. Tudo que você faz. Para pensar. Você veio para o método Cronos para conseguir gerenciar o tempo, crescer na carreira, ou ter dinheiro, prazer, ou então parar de sofrer com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu não sei qual foi a sua decisão. Talvez foi nas duas. Mas é se aproximar de e se afastar de. Então tudo que você faz é baseado em dor e prazer. E quando você sabe usar dor e prazer... você começa a ter muito mais resultado. As pessoas não sabem usar dor e prazer. Dor é uma ótima ferramenta. Dor é uma das maiores ferramentas de mudança que existem no mundo. Então, como é que você pode fazer para usar dor e prazer ao seu favor? Vamos entender. Quando você entende, e eu vou te contar uma história para você poder entender. Teve um ano na minha vida que eu perdi 14 quilos de gordura e eu ganhei 17 quilos de músculo. Em um ano. Foi quando eu decidi mudar minha saúde. Pensa, imagina 14 litros de leite de banha. Saiu do corpo num ano e veio 17 quilos de músculo. É muita coisa, sabe? Mas assim, eu fiquei possuído, fiquei transtornado naquele ano, né? Possuído do lado bom, não tem nada ruim por trás disso. Sabe, eu fiquei muito envolvido com aquilo ali, porque eu apliquei essa metodologia. A minha, que eu tô te explicando aqui, a minha vida estava boa em vários cenários, mas saúde eu era um fiasco ainda, não era uma referência naquilo. Eu falei, puxa, eu tenho que mudar isso. Definir a meta específica, mensurável, atingível e tal. Eu queria perder 14 quilos de gordura e ganhar 17 quilos de músculo, foi incrível. E eu arrumei um guardião, que era o Virgílio, que é um colega meu até hoje, ele mora no Rio. E eu falei com o Virgílio, a minha meta é essa, você vai ser meu guardião e eu vou apostar com você. E aí entra a questão das alavancas de dor e prazer. Eu vou apostar com você o meu iPhone. Se eu não atingir a meta até tal data, o meu iPhone é seu, sabe? E eu apostei com ele. Putz, eu trabalho com iPhone, eu adoro o aparelho. Eu falei, vou perder um negócio que custa caro, né? Não posso, né? E quando eu fiz essa aposta com ele, ele falou, fechado e tal. Ele é bem chato pra cobrar. No outro dia, eu tinha preguiça de ir na época eu fazia crossfit e tal. Eu tinha preguiça de acordar às 5h30 da manhã pra ir pro crossfit, que é o horário que eu conseguia ir naquela época. Só que quando eu acordei, aí eu falei assim, nossa, tá escuro ainda. Acho que eu vou dormir mais um pouquinho.
Quando eu deitei na cama, eu acordei 3 segundos depois. Falei, não posso. Tá valendo o meu iPhone. Então perceba, eu não fui pra academia pensando, eu vou ser mais saudável, Não, eu fui baseado num estímulo negativo que eu não queria ter. Mas aquilo me forçou a ir todo dia. Porque qual é o problema? Não sei se isso acontece com você, mas acontece com a maioria das pessoas estatisticamente. O problema não é que as pessoas não gostam da atividade física. As pessoas não gostam de ir para a atividade física. Quando chega lá e você faz atividade física, libera hormônios positivos. Dopamina, endorfina, serotonina, aquela coisa toda é descarregada no seu organismo. Então, todo mundo que termina a atividade física sente prazer depois. Mas aqueles malditos 5 minutos antes para ir é muito torturante, entendeu? Só que quando eu ia lá pro CrossFit, eu já ligava uma música que eu gostava, já ia ali, já ia entrando no clima. Quando eu chegava lá, era bem gostoso. Depois de várias semanas fazendo isso, baseado no medo de não perder o meu iPhone, depois de várias semanas fazendo isso, o que aconteceu? O hábito instalou na minha vida. E depois eu ia, mesmo sem pensar mais no iPhone, mesmo sem pensar na alavanca de dor. Olha que legal. O hábito foi instalado. Hoje na minha vida, essa história que eu tô te contando tem 3 anos. Hoje na minha vida, é muito difícil eu passar um dia que eu não vá treinar. Eu me sinto muito mal. O hábito foi instalado. Olha que lindo isso. Muitas pessoas falam assim, Wendel, mas eu quero ter disciplina em algo que eu nunca tive disciplina sem precisar de nada disso. Olha, eu não sei como é que funciona. Então você descobre, você escreve um livro, eu vou comprar. Porque de tudo que eu pesquisei, o que é mais simples e efetivo é essa estrutura neural de dor e prazer. Então, por que você quer instalar na sua vida, você define um guardião, como uma rotina, você define um guardião, define essa alavanca de dor com o guardião, alguma coisa que você vai perder se você não atingir aquela meta, e define também a alavanca de prazer, o que é que você vai ganhar se você atingir a meta. E talvez você ganhe junto com o guardião. Você fala, guardião, se eu atingir a meta, nós vamos sair para jantar em tal restaurante super legal, ou então vou comprar uma camisa para você e uma para mim, ou então, não sei, alguma coisa que você dê conta de pagar, de fazer para te estimular. Mas eu quero te dizer, nesses 12 anos, o que mais motiva as pessoas não é a alavanca de prazer, é a alavanca de dor. De longe. Eu já testei de tudo que você pensar e o que mais estimula é isso. Então vamos entender agora aqui. O Fusca. Consegue atingir essa meta do Fusca Azul até quando? Até dezembro. Desse ano? Uau, então temos 6 meses para essa meta acontecer aí. 5 para 6 meses, né? Até o 31 de dezembro. A guardiã é sua mãe. Qual é a alavanca de prazer? Me diz alguma coisa que você vai se dar ou vai dar para você e para sua mãe que seria uma alavanca de prazer. Uma viagem de Fusca. Uma viagem de Fusca. Ótimo. Já tem uma ideia de algum lugar que você queira ir assim ou ainda não? Ainda não. Ok, mas seria só pra gente poder deixar claro na cabeça deles ali. Praia ou campo, montanha, tem alguma... Fosse pro Uruguai de Fusca. Uruguai de Fusca. Pensa que viagem espetacular, né? É pro Uruguai de Fusca. Nossa, puta clima essa viagem. Muito legal, né? Então tem aí um clima, você, sua mãe, o Fusca, né? Uma viagem pra ir pra um lugar que é lindo. O Uruguai é lindo. Ótimo. Agora, qual é a alavanca de dor? O que vai acontecer se você não conseguir o Fusca Azul até dia 31 de dezembro? Qual é a alavanca de dor? Nossa, difícil. Posso te dar algumas dicas, eu sou bem sádico. Deixa eu te dar um exemplo aqui, tá? Você pode pintar o seu cabelo de uma cor que você odeie. Você pode dar muito dinheiro ou coisas que você tem para outras pessoas que não mereçam. Você pode pegar alguma coisa que você... Uma bolsa, um sapato, uma coisa que você é apaixonada e você tem que se livrar daquilo. Você pode dar os seus 2 cachorros. Nossa. Tem muitas coisas. Só que qual que é o grande lance da alavanca de dor? Você tem que encontrar alguma coisa que mexa com você. Deixa eu te dar um exemplo. A Dani foi uma colega minha que ela queria perder 10 quilos numa janela de tempo de 2 meses. E eu falei, Dani, se você não perder peso, você vai dar 3 mil reais e tal. Ela falou assim, tudo bem. Quando a pessoa concorda muito com a alavanca de dor, é porque não pegou na veia ainda, sabe? E ela falou, tudo bem. Eu falei, mas não tá certo. Eu falei, você vai ter que dar da sua bolsa da Prada. Ela, tudo bem. Eu falei, que droga. Eu falei, já sei. Você vai ter que pagar uma viagem pra mim e pro Danúbio. O Danúbio é o marido dela. Você vai ter que pagar uma viagem pra mim e pro Danúbio pra Las Vegas. E o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Aí ela, não! Isso não! Eu falei, pronto, achamos o ponto de dor. E ela foi perder os 10 quilos em 2 meses. Então você tem que pensar agora em uma alavanca que vai gerar uma dor em você. Você fala assim, putz, isso aqui vai ser muito doloroso. Nossa, meu Deus, eu não posso fazer isso. O que seria? Vem algo na sua cabeça?
Formação. Como seria isso? Marketing. Eu sou formada em marketing e minha mãe é totalmente oposta à arte. Ah, Ela quer que eu seja marqueteira, escritório, regradinho. então vem cá, vamos fazer um compromisso na frente das câmeras aqui, vem cá. Todo mundo tá ouvindo falar do Fusca azul? Vem cá. Olha aqui, ó. Consegue enquadrar? Tá legal? Ok, então aqui, já tá te ouvindo, o boom tá aqui. Agora é o seguinte, se apresenta, milhares de Oi, eu pessoas sou a te vendo. Tibi, maquiadora do Endo, desse projeto incrível. E ela quer ter um Fusca azul. Olha só. Agora me diga o seguinte, hoje você é maquiadora, eu percebo no seu trabalho, você ama o seu trabalho. Então, se o Fusca azul não vier até o final do ano, e o Fusca azul vindo, a gente vai postar embaixo desse vídeo se o Fusca azul veio. Fechado? Fechado. Você tem um puta compromisso aqui. Eu vou Fechado. ficar com muita vergonha se não vier. Vergonha alheia. Tá? Sim. E se não vier, você vai deixar de ser maquiadora e vai voltar a trabalhar com o quê? Marketing, Marketing. minha área de formação. Que você ama, né? Eu odeio. Ok, fechado. Temos um pacto, então. Ok. Ah! Pressão. High five. Maravilha! É isso que você tem que fazer. Ela tá suando agora, coitada. Ela foi ali chorar, mas ela já volta. Então é isso que acontece. Você define, então, o guardião e define para cada meta uma alavanca de dor e uma de prazer. Deixa eu te contar algumas histórias a respeito de alavanca de dor e prazer, tá? Um cliente meu não conseguia parar de fumar, fumava a vida toda, e num evento de vendas da empresa dele, tinham mais de 2.000 e tantas pessoas nesse evento de vendas, e ele era o presidente da empresa, uma empresa familiar, os filhos estavam lá, aquela festa, né, aquele evento de vendas, aquela música, treinamento motivacional e tudo. E eu comecei a falar sobre essa técnica de você se comprometer com alguma coisa, arrumar um guardião, que é uma alavanca, que é um método, um sistema que funciona muito bem. Se você definir isso aqui, botar para rodar, você vai atingir a meta que você quiser. E ele falando no palco, né? Eu falei, e aí, quem de vocês aqui quer atingir alguma coisa que seja difícil? Ele, eu, tal, ele todo motivadão. E ele com bigode, até aquele, sabe aquele bigode que a pessoa fuma tanto tempo, que é um bigode até meio amarelo, assim, já, né? O bigode dele assim. Eu vou parar de fumar e tal. E todo mundo, né? Eu vi pela reação de todo mundo que ele já deve ter falado aquilo várias vezes. Aí eu falei, então vamos lá, escolhe um guardião. Ele falou, ele aqui é o guardião, que devia ser um vendedor da empresa, e ele vai ser meu guardião e tal. Eu falei, qual vai ser sua alavanca de dor? Ele falou, vai ser R$1.000 minha alavanca de dor se eu não parar de fumar. Eu parei para analisar, pelo poste da empresa, pelo estilo de vida dele, ele deveria ganhar pelo menos uns 50, 60 mil reais por mês. E R$1.000 para quem ganha 50, não significa nada. E era muito pequena aquela alavanca de dor. E eu desci do palco, e eu falei pra ele assim, você é um cara que gosta de desafios, né? E ele no microfone, gosto muito de desafios. Falei, então eu tenho um desafio à sua altura, porque R$1.000 eu acho que é pequeno pra você. Aí todo mundo, né? Ficou aquele clima assim. Ele falou, pode mandar. Falei, vamos fazer o seguinte, se você não parar de fumar em 24 horas, você raspa o seu bigode. Parecia que eu tinha falado algo assim, era uma blasfêmia, sabe? Todo mundo ficou assim, olhando pra mim. Eu na hora percebi assim, nossa, acho que eu fui longe demais, sabe? Aquele lance assim. Os filhos, depois eu fui saber que os filhos nunca viram o pai sem bigode. Olha que louco isso. Ele ficou me olhando assim, sabe quando você percebe que a pessoa tá apertando muito alguma coisa, que a mão começa até a ficar meio branca assim, eu percebi ele assim, apertando e tal. E ele falou pra mim assim, fechado então. Falei, uai, todo mundo, sabe assim, aquela festa lá no salão, todo mundo, aquela coisa toda, porque ele nunca tinha se comprometido com algo daquele jeito. Naquele momento ele sabia que se ele não parasse de fumar, ele ia ter que raspar o bigode. E a pessoa parou de fumar imediatamente. A família ficou ao redor, sabe, monitorando se ele estava com cheiro de cigarro, aquela coisa toda uns dias depois. E logo depois daquela dinâmica, a gente foi pro coffee break. Em vez de beber café, ele bebeu água. Percebe isso? Quando você cria essa estrutura, como é forte em você, analisa o seguinte para que você possa entender, tá? Vamos entender o que acontece dentro da sua mente, então. Olha como é cruel essa questão. Você está buscando atingir um resultado que você só vai ter esse resultado